Tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Ediel, faço parte aqui da comunidade, já tenho uns 3 anos, e é um prazer estar aqui com vocês, trocando essa ideia. E exatamente há 4 anos atrás, eu e a minha esposa, a gente vivia um momento muito importante. Aliás, era um misto de coisas que estavam acontecendo na vida da gente, justamente julho de 2018, junho de 2018, esse miolinho. O que aconteceu nisso? A gente tinha acabado de noivar, então era um momento especial, eu tomei coragem, cheguei num restaurante, né? Deus estava sendo misericordioso comigo, e junto com isso também existia uma outra questão. Nessa época também eu estava me formando, era o ano que eu estava me formando, no último ano da faculdade, e junto com isso também houve um momento, Deus estava começando a falar comigo a respeito do que Ele queria para a minha vida dentro da missão dEle. E esse chamado eu tinha muita dúvida, não só o chamado eu tinha muita dúvida, do que casar também, porque casar e o chamado tem uma coisa que é engraçada, porque ela dá medo e dá alegria. Então foi desafiador, porque eu não sabia o que era que Deus queria para mim, né? E aí eu prontamente conversei com a minha esposa, ela topou essa loucura, está comigo até hoje, graças a Deus, já são 3 anos e meio aí, me aguentando. E existia uma coisa que desde o começo chamava muita atenção e o nosso coração meio que ardia para isso, que era plantar a igreja. A gente queria plantar a igreja. E nesse tempo a gente também começou a orar para Deus, para que Deus mostrasse qual o local que a gente iria plantar, para onde que a gente ia, qual era a cidade. Só que ao mesmo tempo, eu não sei se vocês lembram, a gente teve a primeira experiência para algumas pessoas de ficar confinado em casa antes da pandemia. Alguém lembra o que foi? Greve dos caminhoneiros. Muita gente não saía de casa, gasolina acabou, em alguns lugares os mantimentos acabaram, a coisa foi uma maior loucura. Eu lembro que eu tive que ficar uma semana, acho que foram 2 semanas de greve, se eu não me engano. Uma semana a Renata ficou mais lá em casa, na outra semana eu fiquei na casa de Renata, foi uma loucura. A gente tendo que resolver um bocado de coisa, compromisso, faculdade adiando aula, cancelando, porque não tinha como a turma chegar na aula, nem professor. E aí quando a gente fala de universidade federal, a coisa fica mais fácil de acontecer, que é não ter aula, né? Existe um esforço grande para não ter aula, né? E, enfim, e aí o que acontece? Com isso, a gente começa, essa greve, ela trouxe para a gente, e eu não sei se vocês lembram disso, abriu feridas na nossa nação que a gente achava que não tinha sido corrigida, que tinha sido corrigida, e abriu outras feridas dentro da nossa nação que estavam escondidas e a gente não tinha percebido. A gente começou a ver lobby, a gente começou a ver corrupção, isso começou a criar um desgaste na gente, e aí muitos de nós, e talvez até alguns que estejam aqui, começaram a pensar do mesmo jeito que eu e Renato. Vamos sair do país. Lá fora não tem isso. Lá fora não tem problema de greve. Lá fora não tem corrupção. Lá fora é perfeito. E aí a gente pensou, poxa, sentimento de sair do país ganha mais força, né? Deus nos quer plantando igreja. Nós queremos sair do país. Então vamos plantar a igreja no exterior. Então foi algo que a gente assim, poxa, está casando aqui, a coisa está calhando para isso, talvez seja essa a situação, né? E aí a gente pensando nos lugares, surgiu o local. Canadá. Canadá é o local, o Canadá é um país pós-cristão, está passando por um esfriamento de fé, muitos imigrantes, existe uma necessidade enorme. Junto com isso, a gente começou a ver que as nossas profissões iriam calhar para lá, porque, para quem conhece a minha esposa não é apenas estudante veterinária, ela é comunicóloga na primeira formação dela, então tinha chance para mim como administrador de empresas, existiam pessoas lá, existiam igrejas lá, a nossa liderança apoiava a nossa ida, surgiram 2 cidades, poxa, estava tudo dando certo. Fora que lá a gente ainda tinha a chance de ter uma vida melhor para os nossos filhos, uma educação boa, né?
A gente tinha a chance também de continuar os nossos estudos lá. Estava tudo perfeito. Os nossos pais estavam apoiando, com dor no coração, mas estavam apoiando. Então, estava tudo tranquilo. Eu lembro que meu sobrinho comprou até um globo, um globo, e estava lá arriscado assim, ó, Recife, Toronto, na caneta. Quando eu olhava isso, me dava um aperto no coração, quando eu via isso. Mas só que a gente casamos em janeiro de 2019, o sonho e o desejo de plantar igrejas, de plantar a igreja, continuava firme, quente, instigado, mas a gente começou a perceber com o tempo que talvez a cidade de Toronto não fosse a cidade que Deus queria plantar. Você deve estar pensando assim, não, então fecharam as portas. Não, não fecharam portas nenhuma. A gente continuava tendo contato com as igrejas, continuava tendo contato com os pastores lá dizendo, o pastor lá que estava tendo mais contato comigo dizia, e aí, quando é que vem? E aí, como é que a gente vai? Olha, já estou conseguindo isso para você e tal. As portas continuaram abertas para o Canadá. E diante disso tudo, nessa dúvida que a gente começou a ter, Renata, a gente começou a ter uma crise e uma dúvida gigantesca, a gente vinha a pergunta na nossa cabeça, será que a gente está negligenciando uma oportunidade? Poxa, o país está em crise, ela não acabou só quando acabou a greve, né? Tivemos um período eleitoral desgastante, que desgastou todo brasileiro, dividiu família, dividiu igreja, acabou a amizade. Velho, o Brasil vai ter uma guerra, meu velho, porque agora ficou cada um do seu lado, né? E a situação foi ficando complicada, né? Fora disso, a gente vinha com a crise econômica, né? E poxa, se o país está em crise, a gente está querendo fazer a obra, e está rolando a oportunidade para ir para lá, a gente está querendo ter qualidade de vida para os nossos filhos, por que não? Por que não? O que tinha de mal nisso? E é interessante que quando a gente vai começar essa série, e a oportunidade que eu tive para falar sobre isso foi justamente, eu lembrei justamente desse momento da vida da gente, porque vai tratar nesse primeiro capítulo de Ruth, justamente de uma família que viajou, que planejou uma viagem para um outro país, né? E a gente vai falar justamente disso, escolhas e tragédias, e a gente vai observar qual é essa relação que uma coisa pode vir a ter com outra, né? Eu não quero que você hoje saia daqui, se você está pensando em fazer uma viagem, olha, se for a vontade de Deus, faça, entendeu? Não se acanhe. Se você também não quer fazer a viagem, não faça, entendeu? Não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero falar é para que conduzir a todos nós aqui aonde está a motivação das suas escolhas e das suas decisões. O que está por trás? Eu queria chamar vocês aqui para que a gente possa ou acessar os aplicativos, ou quem não trouxe tem acesso aqui ao telão, deve ter ficado pequeno, quero até pedir desculpa por isso, ou acessar também a Bíblia mesmo, em Ruth, no capítulo 1, nos 5 primeiros versículos, para que a gente possa continuar essa jornada aqui. Diz o seguinte, na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque. A sua mulher se chamava Noemi, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eles eram efrateus, ou seja, da tribo de Efraim, né, eram hebreus da tribo de Efraim, e moravam na cidade de Belém de Judá. Chegaram ao país de Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. E depois de terem morado por lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, que eram os filhos de Noemi, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, e que o que a gente tiver aqui para falar, e trocar uma ideia, Pai, seja que seja a sua vontade, Pai, somente ela. Em nome de Jesus, amém. Gente, o livro de Ruth é um livro que eu já li algumas vezes, eu acho muito massa, inclusive eu já tive a oportunidade de falar sobre o livro de Ruth aqui, só que sobre a perspectiva de Noemi, há um tempo atrás. Para mim é uma das histórias de amor mais lindas que eu já vi. Ruth é um livro massa, se você tiver a oportunidade, leia todinho, acho que em um dia você lê, são 4 capítulos, dá para ler numa boa, entendeu? E a gente começa a ver
aqui, por exemplo, nesses 5 primeiros versículos, que existe, por exemplo, boas sugestões para quem quer dar nome de filho. Por exemplo, eu não tenho filho ainda, então eu já estou pensando aqui, talvez se for homem pode ser Elimeleque, pode ser Malom ou Quilion, e se for mulher pode ser Orfa, entendeu? Eu tenho certeza que Renata vai concordar comigo o dia que vier o momento, né? A criatividade, assim, até porque a minha mãe foi criativa comigo, ela botou o mesmo nome do meu pai, então tá no sangue e vamos aí, né? Pois é, minha gente, você deve estar perguntando aqui, poxa vida, diante dessa situação aqui de Israel e da situação de Moabe e da situação de Elimeleque, será que Elimeleque errou? Será que Elimeleque ele errou mesmo? Ele cometeu esse vacilo? Né? Primeiro a gente tem que olhar assim, eles saem de Belém, né, para fugir da fome e da instabilidade política e social. Se você for pegar esse período, que é o período chamado período dos juízes, você vai ver que existia isso de Moi. Então o que acontecia? Josué foi o último líder daquele momento ali, Josué morre, e aí acontece o momento que o povo de Israel fica cada um como se fossem assim, grupos tribais e líderes de pequenos grupos. Só que o que acontecia? O governo ficou descentralizado da região, era um só povo, mas super descentralizado, e aí às vezes um grupo, em determinado contexto lá de Israel, se afastava de Deus, aconteciam problemas na vida deles, aí Deus, para trazer as pessoas de volta, aquela parte daquele povo de volta para ele, chegava, levantava um homem ou uma mulher, eles eram usados por Deus para chegar e dizer assim, povo, pessoal, vocês estão vacilando nisso, Deus tem mostrado isso para vocês, olha, voltem seus olhos para Deus, busquem fazer a vontade dEle, é a melhor coisa que tem para a vida de vocês, e a turma voltava, e o povo voltava de novo a tomar o prumo. Então, esse período aqui, esse período dos juízes, foi um período que foi muito caracterizado por isso, e a gente sabe que quando existe uma instabilidade política, a tendência para ter problemas sociais também, econômicos, financeiros também é enorme. Isso não muda, a gente vê isso até os dias de hoje, não tem mistério. Naquele período também, o problema da escassez estava diretamente relacionado com a obediência a Deus. Isso a gente pode ver em alguns textos, principalmente daqueles 5 primeiros livros ali da Bíblia, né, que é a Torá judaica, você vai ver ali em Levíticos 26, por exemplo, Deus fazendo relação mesmo, se vocês não forem fiéis a mim, eu vou secar mesmo, eu não vou permitir com que haja mantimento, com que haja agricultura, né, com que haja fertilidade na produção agrícola de vocês. E se você é o tipo da pessoa que, assim como eu, gosta muito de história hebraica, é ligado a isso, você vai ver também uma coisa, que esse mesmo local, Belém, onde estava Belém, esse mesmo país onde Elimeleque fazia parte, ali, que era Israel, é o mesmo que um tempo atrás, era a terra que tinha o apelido o quê? Terra que mana leite e mel. Ou seja, era um país de muito boa produção agrícola. Ou seja, a gente tinha esse problema da produção agrícola, a gente tinha ali tinha muita produção agrícola, de qualidade, fértil, só que já não era a realidade daquele tempo. Então você tinha, além de um problema de instabilidade política, social e econômica, você tinha também uma questão de abatimento emocional do povo. Ora, era algo que o povo tinha orgulho, a nossa terra é fértil, foi aqui que Deus separou essa terra para a gente. O que era que estava acontecendo? Né? O que era que estava acontecendo que essa terra não estava mais frutificando? E por sinal, Belém, a cidade de onde Elimeleque e a sua família faziam parte, era justamente uma cidade conhecida pela sua boa produção agrícola. Ou seja, no país da boa produção agrícola, Belém era uma das cidades que se destacava dentro desse país, que já se destacava. Ou seja, Belém era a cara da riqueza. Então, se você for olhar, o que era que estava acontecendo? Belém, a referência de produtividade dentro do país, que era referência de produtividade, já não era mais essa referência. Mas vamos falar um pouquinho também do outro país, vamos falar um pouquinho de Moabe. Moabe ficava do outro lado do Mar Morto, estava fértil no momento. Só que aí você pode dizer, poxa, mas você falou lá atrás que a relação de escassez estava diretamente ligada à obediência de Deus, mas Moabe não acreditava, não cria em Deus, não era Deus, o Deus Yahvé não era o Deus
do povo moabita. Mas isso já é um sinal de que Deus é bom até com os que o rejeitam. E isso vale até o dia de hoje. Isso é sinal da graça comum. Sol, chuva, boa plantação, comida, não falta. Isso aqui é apenas um dos sinais do grande amor que Deus tem para a humanidade e como Deus quer essa humanidade para junto dele, né? E muitas vezes a gente não entende, a gente não aceita, né? Então, o que há de errado em pensar no bem-estar da minha família, de mudar para outra cidade, né? Visto que o contexto desse meu país aqui é bem ruim, então eu vou para um outro país. Qual é o problema de Elimeleque? Será que Elimeleque errou? No começo, a gente olha para a vida de Elimeleque, e talvez a gente, no lugar dele, a gente fosse fazer a mesma coisa. Porque, humanamente falando, é o mais coerente a se fazer, gente. Só que qual é o problema de Elimeleque? O problema de Elimeleque é que ele queria colocar a sua vontade como se fosse a vontade de Deus, dar o jeitinho. Elimeleque, ele preferiu seguir a sua intuição sem consultar a Deus, porque ele vai justamente para o país de Moabe. E se você for ler na Bíblia um pouquinho antes, alguns outros textos, você vai ver que Deus explicitamente fala para tomar cuidado com a relação com o povo de Moabe. Era um povo complicado, era um povo que tinha problemas históricos com os hebreus. E Deus alerta sobre isso. Fora que, além de tudo isso, se hoje já é difícil para um estrangeiro viver, uma pessoa viver em outro país, que sempre tem uma coisinha que é mais complicada, por mais que esse país seja que nem aí o Canadá ou Portugal, que está incentivando para caramba brasileiro ir, mas sempre tem uma coisinha mais difícil, a adaptação é mais difícil. Agora imagina isso naquela época, que não se existia esse esclarecimento, né, sobre imigração, por exemplo. Outra coisa que a gente tem para observar é que a gente percebe, se a gente estudar esse mesmo período, a gente vai ver que não houve nenhuma diáspora em massa do povo hebreu para Moabe. Ou seja, nos parece aqui que é um fato isolado. Ou seja, Elimeleque começa a pensar apenas nele e na família dele. Elimeleque, conhecedor de que a relação da escassez era algo que talvez o povo hebreu estava fazendo errado, ele nem parou para analisar isso. Diante da crise, o que Elimeleque faz? Ele prefere resolver o problema rápido, à sua maneira e na sua própria velocidade, do que crer na vontade de Deus. De tentar perceber qual era o motivo dessa crise dentro de Israel, né? Tentar perceber que isso podia ter uma relação justamente com o pecado do povo que ele fazia parte, inclusive do dele. É mais fácil para esse homem crer nas suas estratégias e salvar sua família do que crer na provisão de Deus e, através da sua vida, salvar boa parte do seu povo. Elimeleque quis dar esse jeitinho, encurtar a distância, fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus. E se aí a gente traz para os dias de hoje, por exemplo, a gente percebe que os tempos mudam, mas a gente permanece muitas vezes agindo da mesma maneira que Elimeleque. A gente está na mesma situação. Nós estamos na mesma situação. Se a gente for olhar o contexto brasileiro, quem hoje disser para mim que o Brasil está a mil maravilhas, não está nesse planeta, velho. Tenho certeza disso. Porque tem alguma coisa que a gente está insatisfeito com o nosso país. Uns vão dizer que é o preço da gasolina, outros vão dizer que é a corrupção, outros vão dizer que é a economia, outros vão dizer que é isso, que é aquilo, que é isso. Vai ter motivo pra caramba para reclamar do país da gente. A gente vai esquecer na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo a gente vai achar que o nosso país, show de bola. Né? Vai esquecer as eleições, vai esquecer os problemas. A gente já sabe, 4 anos a gente já está acostumado com isso, gente. Não tem mistério não, nem entro mais em crise com isso. Tá? Mas a gente age que nem Elimeleque. É no momento desse aqui que a gente está, de crise, de todo tipo de crise, que a gente tem uma tendência a agir como se Deus não existisse. A gente, às vezes, tomado pelo desespero de sair de uma situação que realmente ela é incômoda, porque aqui a gente não vai ser alheio e insensível de dizer que quem está sofrendo, está sendo impactado, está com drama. Não, não é isso não. Não é isso. Mas a gente começa a tomar decisões equivocadas sem consultar a Deus e começa a cair de um abismo para outro abismo
e toma decisões erradas aqui e ali. Quando vê, velho, já se perdeu pra caramba, né? A gente tem a mania de encurtar caminhos, que nem o Elimeleque. Como a gente tem? A gente encurta tanto caminhos que a gente, em vez de se relacionar com Deus, a gente prefere buscar conselho com coach, com youtuber, com gurus do nosso tempo, que são esses caras, e para ser o nosso norte de vida. Uma vez eu vi um humorista muito famoso brasileiro que Renata segue, e aí ele faz lá o humor dele, eu acho massa, e aí no final ele gosta às vezes de dar uma lição de moral, parece o He-Man. Lembra quando o He-Man tem aquele bonequinho? Hoje o que aprendemos, né? É mais ou menos nisso. Então, ele toda vez, aí é engraçado, é o conselho dele é mais ou menos assim, veja a profundidade, o céu é azul, o sol é amarelo, as nuvens são brancas, creia em você. Falou muito, deu um show, e toda vez eu tirava onda. Quando Renata estava assistindo, assim, geralmente ela gostava de assistir os stories do cara antes de dormir. Aí eu disse, ó, lá vem, vice, o céu é azul, o sol é amarelo e as nuvens são brancas, creia em você. Não, falou muito. Mas é isso que acontece, às vezes a gente está preferindo escutar essa galera que fala o óbvio, do que escutar o Deus que vai chegar e vai desafiar e vai dizer assim, muda a tua postura, acredita mais na minha provisão. Eu acho que você precisa, você precisa, quem acha é a gente, né? Você precisa mudar nisso. Mas não, a gente prefere escutar pessoas que são iguais a nós, de carne e osso, pecadores, falham pra caramba, né? Por que a gente tem tanta dificuldade de fazer a vontade de Deus nos tempos de crise? Por que a gente insiste tanto em pegar atalhos que não nos levam à vontade de Deus? Por que ainda a gente insiste em nos relacionar com Deus como se a gente estivesse num shopping center? Eu tenho um problema, Deus vai lá e resolve. Eu tenho isso, Deus vai lá. Por quê? Por que a gente não se relaciona da maneira que Jesus gostaria que a gente se relacionasse? Quando é que eu e você vamos deixar com que Deus tome realmente as rédeas da situação? Somos bons no jeitinho com Deus. A gente é bom no jeitinho com Deus. Mas a gente ainda tem o cinismo de dizer que é vontade de Deus, o que muitas vezes é a nossa tentativa de empurrar goela abaixo o que a gente quer. A gente cria desculpa para as nossas decisões, as nossas escolhas, e a gente começa a racionalizar o nosso pecado e começa a criar uma relação de amizade mesmo com ela, criando justificativas do tipo, não importa o e-mail, o que importa é chegar lá. Deus se importa, não só com o final, mas Ele se importa também com o decorrer do seu projeto. Ele se importa sim com a sua vida por completa. Não é o resultado apenas, é tudo. Mas aí você deve estar dizendo assim, poxa, Ediel, beleza, eu tenho que procurar aqui ouvir a Deus. Mas espera aí, antes de tomar uma atitude, de uma escolha, de tomar uma decisão, eu tenho a liberdade de tomar a decisão de tudo na minha vida? Eu posso fazer e Deus vai abrindo as portas e se Ele não quiser, Ele fecha? Ou então eu tenho que fazer o seguinte, vou esperar, o Senhor vai mostrar os anjos na trombeta, em tudo que eu fizer, até para ir no banheiro, eu tenho que saber se é isso que o Senhor vai fazer. Às vezes a gente cai nesses extremos. Ou eu mergulho de vez, vou fazendo, ai, Deus vai fechar a porta. Ou então eu vou esperar tudo. Vou ter que esperar, vai aparecer, vai cair, vai vir uma irmã da revelação, nada contra, mas vai acontecer alguma coisa. Mas a gente vai observar que a Bíblia, ela vai nos mostrar que é por meio da nossa relação com Jesus que a gente consegue discernir sobre as nossas decisões e escolhas da nossa vida. Não o tempo. Não é o tempo, não é a forma, é a essência está na Bíblia, a essência que vai levar a gente a ter o discernimento. E a gente vai ver que a Bíblia tem muito, gente. Muitas razões para mostrar que Deus, Ele deseja estar com a gente em toda e qualquer situação. Ele quer caminhar com a gente até nos momentos difíceis. A gente tem promessas pactuais de Deus em nosso favor. A gente vai mostrar isso já no começo, lá na criação com Adão. Adão, por uma escolha e por uma decisão errada, e não adianta aqui a gente pensar que a gente ia fazer diferente se estivesse no lugar dele, que é mentira, a gente ia fazer do mesmo jeito, a gente ia fazer a mesma besteira. Adão foi lá, comeu do fruto, impactou a humanidade porque ele queria ser igual a Deus, e a gente tem essa falha de querer ser igual a Deus, demais.
Mas mesmo assim, nesse desejo de Deus de se relacionar com a sua criação, Ele manda o seu Filho para nos redimir e para dar uma oportunidade da gente mudar o norte das nossas motivações nas decisões do nosso coração. Quando a gente vê uma música como a gente ouviu agora há pouco, Isaías 53, a gente olha um Jesus que não tinha beleza, que vem para sofrer, que é tentado, né? Um Jesus que nos leva a buscar ouvir a Deus e fazer a sua vontade. Um Jesus que mostra o que é melhor para nós. Um Cristo que é o melhor exemplo em submeter-se à vontade de Deus, porque Cristo, ele troca o céu para resgatar a gente. Tem uma música do Wilson que eu acho massa, essa parte é muito forte. Deus troca o céu, trocou o céu para nos resgatar. Ele troca toda a sua autoridade, todo o seu poder, o seu trono, por amor a nós, humanidade, que rejeita Ele todos os dias. Nós, humanidade, que não queremos nos relacionar com Deus, preferimos seguir a nossa decisão dentro da nossa praxis, dentro da nossa estratégia, sem buscar entender se a nossa estratégia está dentro da vontade de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, lá no começo, assim, nos 12 primeiros versículos, Deus mostra que Ele sempre vai querer a nossa santificação, fazendo o que é agradável a Ele, quando a gente observa nesse texto. Deus sempre vai querer isso, e o caminho dessa santificação é quando a gente entrega a nossa vida a Jesus por completo, e Ele é quem molda o nosso caráter, e que vai moldar as nossas escolhas, as nossas decisões. É engraçado que quando a gente vai ver, por exemplo, o capítulo 23 de Salmos, um texto que é massa, conhecido pra caramba, a gente vê os 4 primeiros versículos, olha que interessante que ele vai dizer: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu homem. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Veja que interessante, Jesus tem alegria em nos guiar, tanto nos pastos verdejantes, que é a coisa massa, né? Aquele negócio assim que às vezes você diz assim, só vem pai, né? Ou então, quando você está naquele momento de crise mesmo, é vale da sombra e da morte. Quantos aqui hoje não estão nessa situação? No momento de crise. Mas é esse Deus que caminhou com você no bom, hoje Ele quer caminhar com você no momento ruim. E Ele tem alegria em fazer isso, Ele tem alegria em se relacionar com vocês. Creia nisso. Creia nisso. Somente Jesus é que nos garante de verdade estar nos bons e nos maus momentos. Nem a sua esposa, o seu marido, nem a sua mãe tem como garantir isso a você. Infelizmente, você pode amar a sua mãe pra caramba, mas nem a sua mãe consegue. Sua mãe pode ser a melhor mãe do mundo, segundo o seu padrão, que a melhor mãe do mundo é a minha, segundo o meu padrão. Mas nem ela pode garantir isso. Infelizmente. Deus deseja sim estar conosco em toda e qualquer situação. Por exemplo, no livro As Boas Novas de Ruth, que é o livro que a gente até está usando, eu convido que vocês possam ler esse livro, que é do pastor Emílio Garófalo Neto. Ele diz algo que é bem interessante, diz assim: nós somos como Elimeleque, acertamos em uma decisão, erramos em outra. O problema está no quão estamos confiantes em Deus e na sua vontade diante de toda e qualquer situação que passarmos, ou seja, é contentamento. Quando a gente lê o texto, por exemplo, de Salmos 23, a gente vê que o salmista está contente com toda e qualquer situação. Ele tem alegria em ter Deus do lado dele, no momento bom e no momento ruim, e às vezes a gente tem essa dificuldade. Às vezes a gente se pega tão conhecedor da situação, a gente se acha tão conhecedor da situação, que a gente começa a fazer as coisas de acordo com a nossa praxis. E é isso, está tudo sob controle. Porque o cenário que eu estou vendo aqui, que vem aos meus olhos, me permite pensar isso. Só que eu quero dizer para você que você não está errado em relação a isso. Vou dizer por que você não está errado, é o que você está vendo. A gente só consegue ver. Nisso você não está errado, agora você está errado quando você não entrega a Deus. Porque Deus, Ele vê mais do que você está vendo. Aí nisso você erra, porque você não entrega a Deus de verdade.
Quando você toma as decisões, quando você diz, eu estou vendo isso aqui, você não está mentindo. É porque a tua visão é limitada. Mas quando você não permite, quando você permite que Deus veja, que você olhe com os olhos de Deus, a coisa começa a ficar diferente. E aí você começa a encontrar saída onde você nem imaginava. Jesus, assim como nós, também no seu momento da terra, aqui na terra, passou por momentos difíceis, sendo tentado também a encurtar o caminho para livrar as suas crises. Mas o amor que ele tinha por Deus, pelo seu Pai, era suficiente para compreender que ele deveria perseverar na vontade de Deus. Jesus é o nosso exemplo de vida, não vai ser guru, é perseverança, é contentamento. E bons exemplos que a gente tem disso aqui é a tentação do diabo. Fica 40 dias e 40 noites sem comer, se o cara oferecer um Big Big para tu ver se tu não vai querer. Tu vai achar que é um camarão, velho. Imagina se você tivesse poder para pegar uma pedrinha e transformar nisso. Se você não ia fazer isso. Você não ia ter vontade de fazer isso, talvez. O diabo chega assim para Jesus e praticamente assim, eu sei que você tem poder. Você vai e transforma aquelas pedras em pães para o cara que está com fome. Mas Deus sabia porque ele não deveria fazer. Ele estava obediente à vontade de Deus. Ele tinha contentamento ao que o seu pai tinha proposto para ele. Outro ponto também que é interessante, que a gente vê Jesus assim, exalar contentamento é ali no Getsemane. Ele podia pegar o beco, ele sabia que os soldados iam vir para pegar ele. Ele estava sentindo dor. Ele disse assim, Deus, afaste de mim esse cálice que o bicho está pegando. Está complicado para mim. Tristeza profunda. E mesmo assim, ele continuou perseverante à vontade de Deus. Ao que Deus queria para a vida dele. E às vezes a gente, por menos, a gente não é assim. A vida ela é cheia de escolhas, de decisões. Jesus quer caminhar com a gente para que as nossas escolhas, em primeiro lugar, agradem a Deus. E quando a gente escolhe fazer a vontade dele, ao contrário do que muita gente está vendendo aí, está vendendo, eu vou usar o termo vendendo, tá? Ela não é garantia de sucesso, ela não é garantia de realização dentro dos padrões humanos, dentro dos padrões que estamos habituados a ver. Basta a gente analisar as consequências que o próprio Cristo teve em obedecer à vontade do seu Pai. Em tornar-se como nós, gente com dores, com sentimentos, crise por amor à humanidade. Essa mesma humanidade que já tinha farrapado com ele lá atrás, que continuou farrapando e ainda vai farrapar mais. Essa humanidade que rejeita, se rebelando de várias maneiras e não querer ouvir a vontade dele para as suas vidas. A gente faz isso todos os dias. A gente deve ter contentamento a tudo que Deus nos dá e tudo que Ele coloca nas nossas mãos, a todos os desafios, quando a gente se propõe a colocar a nossa vida no centro da vontade dEle. A gente tem que ter contentamento com tudo, não é somente a coisa boa. A gente tem uma mania horrível, totalmente antibíblica de achar que bênção é arranjar uma namorada bonita, ou um namorado bonito, ou ter aquele carro massa, ou constituir uma empresa, realizar o sonho profissional. Bênção, velho, às vezes não é bênção não. Às vezes é uma fuleiragem do caramba, velho. Bênção, em primeiro lugar, é a graça que Deus dá a você, sem merecer, te amar, te trazer para junto e dizer assim, tu é meu filho. Isso é bênção. Bênção é você ter a oportunidade de se relacionar com alguém como Jesus, que quer se relacionar em primeiro lugar com você. Isso sim é bênção. O resto é demais coisas que vão ser acrescentadas. Nós não precisamos lutar como um rebelde sem causa. É Deus quem luta por nós. A gente deve ter a sensibilidade de ouvir a Deus e de permitir com que Ele molde o nosso caráter, o nosso coração, para que aí sim a gente consiga ter discernimento para as nossas escolhas, discernimento para as nossas decisões. Ele é quem luta por nós. Precisamos confiar em Deus e na sua vontade, porque é melhor estar com Deus nos momentos de crise do que sem Ele nos momentos de alegria.
porque a gente tende a esquecer. Devemos entender que Deus não é apenas o nosso provedor em coisas palpáveis, e sim na nossa vida inteira. Jesus nos coloca, e somente Ele nos coloca em lugares onde a gente possa manter o nosso coração voltado para Deus. Jesus sempre vai nos colocar em lugares onde Deus, o nosso Pai, possa ser glorificado, anunciado e seu amor derramado sobre nós e através de nós na vida das pessoas com quem a gente vai se relacionar. E eu queria que você lembrasse de uma coisa. Nem sempre Deus necessariamente vai ter que fechar uma porta para mostrar que isso não é vontade dele. Para que a gente possa compreender o que Ele realmente quer para a nossa vida. Não é o fechar a porta, é o quão nós estamos buscando nos relacionar com Jesus. E não estou falando aqui de relacionamento com interesse, eu vou me relacionar para ter a resposta, não é isso. É se relacionar como aquele amigo, melhor amigo seu. É esse tipo de relacionamento, porque se você for com essa intenção também não vai adiantar de nada. Porque o tipo de escolhas que a gente toma, o tipo de decisões que a gente toma na nossa vida, ou seja, a motivação que eu utilizo e o fim principal das minhas decisões, elas refletem o grau da minha relação com Jesus. As decisões que hoje eu tomo, as motivações que hoje eu tenho sobre determinadas áreas da minha vida, são um reflexo de como está sendo a minha relação com Jesus. E para refletir e praticar, e eu queria lembrar aqui para vocês, no final da história, não preciso nem dizer o que aconteceu do Canadá, né? A gente está aqui, mas no momento o Canadá ficou fechado. Sinceramente, eu não sei nem se fechou. Mas hoje eu tenho a certeza de que quando eu sinto vontade de dizer assim, será que era massa o Canadá? E eu olho para o que Deus tem feito na minha vida, de lá para cá, eu morgo. Isso me faz morgar esse sentimento. Porque eu sei que o meu sentimento, o meu pecado, o meu lado humano, Ediel, faz pensar em voltar para o Canadá. Mas são pouquíssimas vezes, graças a Deus está diminuindo. São raras, mas geralmente é nisso, no momento de crise mesmo. A gente pensa, será que era uma boa, velho? Será que era uma boa? Será que era para a gente ir? Né? Mas não, hoje, graças a Deus, não é algo. A gente sabe que Deus não quer a gente no Canadá. De uma coisa eu sei, Ele não quer. Para onde? Não sei também. Mas no momento Ele não quer. Tá? E para refletir e praticar, eu queria deixar 2 perguntas para vocês. Aliás, uma pancada de pergunta, na verdade. Porque a primeira parte é, você tem conseguido discernir se as suas decisões estão dentro da vontade de Deus? Você tem se deixado ser conduzido por Deus? Você tem se deixado tem permitido com que o seu caráter seja moldado por Deus? Porque isso aí é o lance, em primeiro lugar, do relacionamento. Quando rola esse relacionamento, e a gente sabe que toda forma de relacionamento rola atrito. E a mesma coisa com Jesus, a gente vai ser confrontado por Jesus a mudar a nossa postura. A diferença é porque Jesus não é que nem a gente. Jesus não pega raiva, a gente pega a raiva do outro. Guarda rancor, Jesus não guarda. A gente até pode guardar de Jesus, mas Jesus não guarda da gente. E a outra pergunta, em tempos de crise, em que e no que o seu coração é influenciado a agir? E 2 afirmações para terminar. Quando um caminho lhe parecer fácil de seguir, pergunte a Deus se essa é a vontade dele para a sua vida. E se você está percebendo que não está debaixo da vontade de Deus, não perca tempo. Busque discernimento nele para alterar a rota da sua vida. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse bate-papo que o Senhor nos dá, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, que ela nos orienta a tomarmos decisões melhores. Obrigado, Senhor, porque a gente tem a Ti, que carrega as nossas dores, a Ti que diz que a gente tem que deixar com que o trabalho pesado fique contigo, porque em Ti a gente tem que ter contentamento. Obrigado porque o Senhor permite isso na nossa vida, Pai. Guia as nossas decisões,
guia as nossas escolhas, faça com que o nosso coração e a nossa mente seja moldada por Ti, para que a gente venha a ter discernimento, para analisarmos qual é a Sua vontade para a nossa vida, para em qualquer área, Senhor, em qualquer área, que o nosso coração, se alguém aqui tiver com o coração machucado, com algum tipo de crise, qual for, emocional, financeira, profissional, que o Senhor possa estar, em primeiro lugar, confortando o coração dessa pessoa, derramando amor e graça, misericórdia, mostrando a ela que o Senhor quer caminhar com ela nesse momento, Pai. Faça com que essa pessoa amoleça com o seu coração e permita, Senhor, com que o Senhor ande com ela, para que ela caminhe junto e curta e veja como é massa caminhar contigo e ter o Senhor como última palavra em todas as ações da sua vida, Senhor. É isso que te pedimos, em nome de Jesus.